Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. Dessa vez o tema também é bastante interessante, viu? O tema é as 3 formas de batismo nas águas da igreja cristã. Afinal de contas, você sabia que há 3 formas de batismo nas águas praticados pela igreja cristã? E melhor ainda, olha a outra pergunta mais interessante. Se há 3 formas de realizar batismo nas águas na igreja cristã, quais destas formas é a correta ou a mais coerente com o texto bíblico? Outras perguntas pertinentes ao batismo são as seguintes: qual a finalidade do batismo? O que significa o termo batismo? Será o batismo necessário para a salvação? Será que o batismo salva? E qual o símbolo do batismo? Será o batismo um sacramento? Será o batismo um rito de iniciação? Todas estas perguntas eu quero lhe responder nesse vídeo. Mas antes de ouvir as respostas para todas estas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, quais as 3 formas de batismo nas águas praticados pela igreja cristã? Vejamos cada um deles. O primeiro é o batismo por aspersão. O que é batismo por aspersão? Aspersão nada mais é do que o ato de aspergir, ou de borrifar, ou de respingar água na cabeça do batizando. Esse batismo é muito comum na Igreja Católica, feito com recém-nascidos. Há também o batismo por efusão. O que é batismo por efusão? É quando o batizando ele é introduzido na água, mas o batizador apenas molha a sua cabeça com água. Ou seja, ele não é imerso nas águas. Já o batismo por imersão, ele é o ato de emergir, de mergulhar, de submergir o batizando nas águas. Ora, sendo essa as 3 formas de batismo nas águas praticadas pela igreja cristã, a pergunta é a seguinte: quais destas 3 formas é mais coerente com a Bíblia? Ou quais destas 3 formas é a forma correta? Primeiro, é preciso ressaltar que o batismo por aspersão, que é o batismo que respinga água na cabeça do batizando, não há nenhum exemplo dele na Bíblia. Aliás, a palavra para aspersão no grego é rantizo. E sabe quantas vezes ela aparece na Bíblia? Nenhuma vez. Já o batismo por efusão, que é o ato de jogar água na cabeça do batizando, apenas introduzindo ele no rio, ou no batistério, mas ele não é imerso. Esse modelo também não aparece na Bíblia, nem muito menos no Novo Testamento. Aliás, a palavra para efusão é uma palavra de origem latina, ela nem aparece na língua grega do Novo Testamento. Já o batismo por imersão aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Inclusive, a palavra para imersão no grego é baptismo, e como eu já disse, essa palavra significa mergulhar, imergir e submergir. E a Bíblia dá diversos exemplos. Ela é muito transparente quanto a essa forma de batismo. Veja o que está escrito em Mateus 3, de 13 a 17. João 1 e 23 diz que João Batista não somente batizou a Jesus, mas batizava muitas pessoas no Rio Jordão. E detalhe, o texto diz que Jesus foi batizado por João Batista. E a palavra para batismo é baptismo, que significa mergulhar ou imergir. Quer ver outros exemplos? A Bíblia diz em Atos, capítulo 8, que o eunuco de Etiópia estava caravaneando. Caravana de onde? Caravaneando. Caravana de onde? Caravaneando. Tá bom. Quando ele foi evangelizado por Filipe e ao crer na mensagem do evangelho apresentada por Filipe, ele desejou ser batizado. E sabe como se deu o batismo dele? Diz que ele, quando avistou um determinado rio, ele pediu para ser batizado. Ora, se ele foi batizado no rio e a palavra usada para batismo é baptismo, que quer dizer imergir ou mergulhar, ele foi imerso. Também um outro exemplo bastante intrigante é o de Saulo de Tarso, que foi batizado por Ananias, de modo que os aspersionistas utilizam esse texto para dizer que Paulo ele não foi imerso, e sim foi batizado por aspersão. Por quê?
Porque os aspersionistas entendem que se Paulo foi batizado por Ananias, lá naquela casa onde ele estava, então ele não foi imerso, e sim aspergido. Entretanto, o texto não diz que Saulo foi batizado naquele momento e exatamente naquele lugar. Portanto, esse argumento é um argumento pueril, ele é um argumento insustentável. Vale ressaltar que a palavra também usada para batismo na ocasião de Saulo também é baptismo, que significa imergir ou mergulhar. Vale considerar o seguinte, que até mesmo antes da era cristã, os batismos que eram feitos pelos judeus eram batismo por imersão. Os batismos que incorporavam, os prosélitos ao judaísmo. Também os essênios que viviam em Qumran também batizavam por imersão. Portanto, historicamente, biblicamente, a forma correta do batismo é por imersão. Entretanto, alguns dizem que se nós considerarmos o batismo por imersão como sendo a única forma de batismo correta, isso pode excluir os inválidos, os idosos e os enfermos. O que eu faço com estes que não podem ser batizados por imersão? Será que Deus excluiu estes? Será que estes devem ficar sem o batismo? É por isso que alguns dizem que o que importa é o símbolo, o que importa não é a forma, o que importa é a fé verdadeira. Entretanto, eu diria, para estes que estão impossibilitados de serem batizados, é preciso se conscientizar, como forma de consolá-los, de que o batismo não salva. O batismo não é necessário para a salvação. Porque, de fato, o que é o batismo? O batismo nada mais é do que uma ordenança de Jesus como testemunho da obra efetuada por Cristo nesse indivíduo que creu, que é a salvação. É um testemunho, é apenas uma forma pública de você demonstrar que foi salvo, mas ele não salva. Portanto, se o batismo não salva, eu não devo me preocupar se eu ou qualquer outra pessoa está impossibilitado de ser batizado, porque, afinal de contas, o que salva é a fé em Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Embora o batismo ele tenha a finalidade de testemunhar da fé, ele pode me incorporar na igreja local, ele vai me dar alguns privilégios como membro da igreja local, mas o que importa é a salvação, e a salvação está condicionada a crer em Jesus e não a ser batizado. Você puder ser batizado, se batize, porque essa é uma ordem de Jesus. Mas se houver alguma circunstância que o impossibilite, não se preocupe com isso, porque o batismo não tem poder salvífico. O batismo não tem poder e nem é necessário para a salvação. Portanto, o batismo, como você viu, ele não é um sacramento ou um veículo de graça. O batismo não é um rito de iniciação, pois nós já vimos que o batismo, apesar da sua importância, apesar da sua vital importância e relevância para a vida cristã, ele não é necessário para a salvação. E aí, diante dessa temática, diante desse tema que eu quero acreditar que você achou relevante e importante, deixe aí o seu comentário, Deixe aí a sua opinião. Eu quero escutá-lo, eu quero ouvi-lo. E aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e fique atento, para os nossos vídeos, para os nossos temas e não esqueça de deixar sugestões. Nós estamos aqui dispostos a ouvi-lo e atendê-lo.